Ok. Estou ensinando neste fim de semana sobre transformação. O que significa? Ser mudado. Ser mudado completamente. E a Bíblia está dizendo: não vos conformem com este mundo, mas sejam transformados, mudados inteiramente pela renovação da sua mente. Se nós quisermos realmente que nossas vidas mudem, temos de mudar a nossa mente sobre a maneira que olhamos e pensamos sobre as coisas. Bem, a maior transformação, eu acredito, é aquela que Deus faz em nós e como Ele nos muda do que éramos quando começamos para o que Ele quer que nós sejamos. E é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, não é algo que acontece instantaneamente, sabe? Isso acontece durante um período de tempo. E se você quiser desfrutar da sua jornada com Deus, então você vai ter que ser paciente e perceber que, embora ainda não esteja onde você precisa estar, Deus não está bravo com você sobre isso. Ele te ama em cada passo do seu caminho. E o principal que eu acredito que Deus quer para nós é que continuemos prosseguindo. E então vamos fazendo algum tipo de progresso. Eu não sei sobre você, mas eu gosto do progresso. Gosto de saber que estou chegando a algum lugar, mesmo se não for a todos os lugares que eu gostaria de estar, pelo menos eu estou chegando a algum lugar. E então há muitos anos eu digo isso: você pode não estar onde você quer, mas graças a Deus você não estava onde costumava estar. E então eu encorajo você, agora me escute, eu quero encorajá-lo aqui nesta manhã para estar animado com o crescimento que você teve. Não fique apenas olhando para o que você não é, mas realmente fique animado e tire um tempo às vezes e pense sobre a diferença em você a partir de quando você começou com Deus, de onde você está agora. Quantos estão um pouco mais agradáveis do que costumavam ser? Ok, graças a Deus. E então, e sabe, a maior transformação, eu acredito, é uma pessoa que seja egoísta, egocêntrica, autoconsciente, autopretensiosa, autoconfiante, autocentrada, ser transformada em um filho de Deus, altruísta como Cristo, que caminha em amor. E esse é o nosso objetivo, andar em amor. Não esse tipo de amor mundano que liga e desliga, dependendo do que as pessoas fazem, mas o ágape de Deus, o tipo de amor que simplesmente ama, porque isso é o que Ele é. Uma coisa boa para você orar é: Deus, reduza-me ao amor. Deixa, Senhor, que eu seja um santo corpo cheio e inundado com seu amor. O maior mandamento é: amarás o seu teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, todo o entendimento, toda a sua força. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Eu acho que a Bíblia é um livro, em grande parte, sobre relacionamento. É sobre a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com as pessoas, mas é também muito sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Eu não sei se você percebeu ainda ou não, mas uma grande parte da Bíblia fala sobre a maneira que Deus quer que nós vejamos a nós mesmos e a atitude que Ele quer que nós tenhamos em direção a nós mesmos. Deus realmente quer que você ame a si mesmo. Não de uma forma egoísta, autocentrada, mas de forma saudável, equilibrada. Ele quer que você não seja contra si mesmo o tempo todo e constantemente encontre tudo que há de errado com você, mas Ele quer que você veja o que Ele criou você para ser e que, embora não tenha chegado ainda, você está no caminho para isto. Todos digam: eu estou no caminho. Então eu acho que para enfrentar esse tipo de transformação, uma das coisas e a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender quem nós somos em Cristo. E em seguida, começar a andar nisso. Agora, o que eu quero dizer quando eu digo que nós estamos em Cristo? Bem, quando nós nascemos de novo, somos colocados em Cristo. Ele vem viver em nós. Nos tornamos um. Então, agora estando Ele em nós, então agora nós compartilhamos de tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele fez, pela fé. Jesus é totalmente justo. Não há nada de errado com Ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que não conheceu o pecado, sendo Jesus, se tornou pecado para que pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo.
Assim, em Cristo, uma das coisas que nós temos agora é retidão em vez de inadequação. Isso não é maravilhoso? Vamos dar uma olhada em Romanos 3, 23. Já que todos pecaram e estão totalmente destituídos da honra e da glória de Deus, eu gosto disso. Ele não diz que todos temos pecado e que ficamos destituídos. Nós somos destituídos a cada dia, a cada momento. Nós estamos destituídos da honra e glória que Deus dá e recebe. Todos digam, todos. Quem concorda que todos pecamos? Ok. Mas você sabe o que? Nem todo mundo sabe. E mesmo se soubessem, poderiam ter dificuldades para concordar com o resto disso. Portanto, todos são justificados, feitos justos, como se nunca tivessem pecado. E feitos puros e totalmente retos com Deus, livremente, gratuitamente, por sua graça. Seu favor imerecido e misericórdia pela redenção que é fornecida em Cristo Jesus. Assim, em Cristo, nós somos feitos corretos com Deus. Você sabe o quão maravilhoso e quão libertador é você não ter que constantemente meditar sobre tudo que há de errado com você? Será que eu sou a única aqui que está animada com isso, gente? Quero dizer, meu Deus, eu fiz isso por tantos e tantos anos. Sabe, o mundo está cheio de pessoas felizes em dizer tudo que há de errado com você. E elas vêm e colocam um monte de normas e regras que nós devemos seguir, aquilo que podemos ou não fazer, e até mesmo as revistas nos mostram como deve ser a nossa aparência. Mas agora você tem que se lembrar que tudo isso é ditado por pequenos adolescentes que não têm sequer uma grama de gordura corporal. E eu não sei, me desculpe, mas eu não acho que a Eva fosse assim. Decidi acreditar que ela tinha carne sobre seus ossos, amém? Agora, isso é apenas a minha opinião, pessoal, mas, sabe... Mas daí então não tem muito a ver com o que eu estou dizendo hoje, mas... ainda assim é algo bom. E quando eu digo que nós somos justos, não quero dizer que fazemos tudo certo. E isso é a glória disso. Nós todos estamos destituídos da glória de Deus. Você já fez coisas erradas hoje? Eu já fiz muitas. Eu tive algum pensamento estúpido cedo de manhã. Sabe, você não pensa algo estúpido em sua cabeça, como se você estivesse por aí pensando, se preparando para fazer coisas e de repente você pensa tipo, o quê? Por que eu estou pensando assim sobre isso? E assim a Bíblia diz que quando pecamos, não só pecado no comportamento, mas também em pensamento palavra e ação. Então, nós podemos muito bem desistirmos da pressão do perfeccionismo e parar de se sentir como se Deus fosse nos rejeitar ou ficar com raiva de nós se nós não agimos perfeitamente todos os dias. Alguém pode dizer, Joyce, você não acha que você está se arriscando ao dizer para as pessoas, e se elas agora pensarem que está ok para elas pecar? Quer saber? Eu não estou nem um pouco preocupada com isso e eu vou te dizer por quê. Se você ama Deus o bastante para vir aqui nesta manhã, para ouvir a sua palavra no sábado de manhã, então você não é uma pessoa que está se levantando todos os dias procurando uma desculpa para o pecado. Então eu vou ajudá-lo dizendo a você, sim, faça o seu melhor e deixe Deus fazer o resto. E a cada dia você vai ficar melhor e melhor e melhor. De pouco a pouco, de glória em glória, nós podemos melhorar. Eu disse outro dia, ao longo dos últimos anos, Dave e eu estamos casados há 48 anos, e ao longo dos últimos 40 anos, desde que eu estive realmente estudando seriamente a palavra de Deus, eu acho que ele se sente como se tivesse sido casado com 20 mulheres diferentes. Eu vou dizer uma coisa, eu ainda não cheguei, mas eu estou certa de que eu não estou como eu costumava ser, e isso é o que a palavra de Deus deve fazer por cada um de nós. Amém? Nós somos transformados em sua própria imagem. Amém?
Nosso destino é a semelhança de Cristo. O nosso destino é responder às pessoas e coisas e situações do jeito que Jesus fez quando ele estava aqui. Graças a Deus que o mundo não é o nosso padrão, mas Jesus é o nosso padrão. Então eu amo isso, que nós estamos destituídos. Não é apenas uma coisa de uma vez, eu não estou apenas com tudo bagunçado, mas agora eu tenho tudo isso junto. Nós estamos destituídos da glória de Deus, mas todos nós somos justificados, feitos justos com Deus, através de Cristo. E nele, não no seu comportamento, eu não faço tudo certo, mas eu ainda sou certa. E aqui está a razão pela qual isso é tão importante. Agora, por favor, ouça, você nunca vai produzir qualquer coisa que você não acredita que tem. Então, quão tolo seria, mas então isso é o que muitas vezes as pessoas fazem. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer. Isso é o que a religião, apenas a religião crua, sem relacionamento, faz a nós muitas vezes. Ela nos sufoca com regras, regulamentos e todas estas orientações sobre o comportamento, mas nunca chega perto de dizer quem somos em Cristo. Amém? Se eu não sei que eu tenho alguma coisa, eu não posso usá-la. Se você me dissesse, me dá $1, não poderia dar-lhe $1 se eu não soubesse que eu tinha $1. Assim como você poderia ser melhor, como você poderia produzir um comportamento mais certo, se você não sabe que você está certo e que essa semente de retidão está dentro de você como um dom de Deus. Então quero que digam, eu tenho. Isso é o que precisamos saber. Nós temos o que precisamos. Nós estamos cheios de coisas e o que nós precisamos é estar apenas fazendo o seu caminho de dentro de nós para fora de nós, onde todos possam vê-lo. Este é um dia feliz, dia feliz, dia feliz. Ok. Nós somos amados. Uau! Muitas pessoas precisam desesperadamente não só de ouvir, mas acreditar. Eu já disse várias vezes nesta conferência, Deus nunca vai amar você mais do que Ele ama você neste momento. E você pensa, Porque veja, por vezes pensamos bem, se melhorarmos, então Deus nos amará mais. Deus não nos ama por causa de tudo que fazemos, mas Ele nos ama por causa do que Ele é. Deus é amor e Ele ama a nós com um inesgotável amor. Com um amor perfeito, que é incondicional e não pode ser comprado. Posso te dizer uma coisa? Deus não está à venda. Você não pode comprá-lo com suas boas obras. Amém? É graça gratuita. Deus nos ama não porque nós merecemos, mas porque Ele tem que fazer isso. Isso é só o que Ele sabe fazer. E assim, mesmo se você estiver tendo dificuldade para tomar posse de que Deus pode amar você, somente receba isto e deixe esse amor começar a curar as suas feridas em sua vida. Como você sabe, eu fui abusada sexualmente por meu pai. No mínimo você sabe, você assiste meu programa de TV e foi por muitos anos. Eu falo muito sobre isso porque isso foi a causa de tantas feridas em minha vida que precisavam ser curadas. Crianças são destinadas a serem amadas e bem cuidadas, a sorrir e a brincar e serem alimentadas. Eu não tive nada disso. As pessoas que disseram que amavam-me abandonaram-me, abusaram de mim. Meu pai estava com raiva o tempo todo. Toda vez que você fazia exatamente o que ele queria, ele ficava com raiva. Você nunca sabia de um dia para o outro o que ele realmente esperava. Se você pensasse que tinha descoberto na terça, poderia mudar na quarta-feira. E toda a minha meta pareceu que foi durante anos tentar dançar em torno dele, tentar impedi-lo de ficar com raiva, porque se ele ficasse com raiva, você nunca sabia o que ele ia capaz de fazer. Às vezes ele batia na minha mãe, ou enlouquecia, ou gritava, berrava, você nunca sabia aí. E então, na época em que você chega aos 15 anos disso, você está confusa
Então me casei com o primeiro cara que apareceu. Eu tinha 18 anos porque eu pensei que por eu ter sido abusada ninguém jamais iria me querer. Então eu não sabia o que era amor, eu nunca tinha tido. Então eu apenas me casei com o primeiro cara que apareceu e ele realmente era um maluco total. E sabe, eu digo muito disso. Muitas vezes as pessoas que estão feridas e perturbadas apenas por desespero se casam com outras pessoas perturbadas. Rapaz, precisamos ter cuidado com a tomada de decisões em desespero. E quer saber de uma coisa? É melhor estar sozinho do que estar casado com a pessoa errada, sabe? Confia em mim. Amém? Então, por 5 anos, eu estive casada com ele. Ele me deixou, ele me abandonou em outros estados. Eu tive que ligar para alguém em casa para obter algum dinheiro para... Eu fui abandonada no México, eu fui abandonada na Califórnia. Aqui eu tenho 18 anos, eu já passei por uma vida de um inferno e agora eu tenho mais 5 anos dela e tudo isso é o amor. Quando ele se cansava de ficar fora de casa, ele aparecia novamente no meio da noite. Oh, eu te amo, eu sinto muito. Eu era burra, continuava acreditando nele vez após vez após vez. Por quê? Por quê? Porque eu estava desesperada por amor. Se há uma coisa que nós queremos e nós precisamos, é do amor. E não esse tipo de amor mundano, carnal, pervertido, mas o amor que nos diz, eu te amo do jeito que você é. Isso não significa que a gente não precise mudar, mas... Sabe, uma das coisas melhores sobre o meu marido é que ele apenas me deixa ser eu. E, às vezes, a versão atual de mim não é tão boa quanto noutras vezes. Sou um pouco tagarela, um pouco arrogante, tenho um pequeno fogo em mim. Ele diz que é por isso que ele se casou comigo. Ele gosta desse fogo, então eu apenas dou a ele esse fogo e ele fica feliz. Mas quantos de vocês estão tão cansados de tentar ser o que você acha que todo mundo quer que você seja e em seguida ainda nunca estão satisfeitos? Mas Deus não é desse jeito. Deus gosta de você. Ele gosta dos seus pés grandes, ele gosta do espaço entre seus dentes, ele gosta de... tudo sobre você, cada coisinha a seu respeito. Coisas que as outras pessoas acham que são feias, ele acha que são lindas. Amém? Efésios 3, 17 e 18. E veja, o negócio é o seguinte, quanto mais você sabe que Deus ama você, mais maravilhado você vai ficar, e isso vai fazer com que você queira mudar mais do que qualquer outra coisa poderia fazer você querer mudar. É saber que Deus ama você. A Bíblia diz que o amor de Cristo constrange a nós. Isso significa que é o amor de Deus que nos leva a disciplinar a nós mesmos e não fazer essas escolhas erradas que nós sabemos que vão contra a vontade de Deus. Deixa-me dizer, eu faço um monte de coisas porque eu amo Jesus, que eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer. Amém? Eu tolero algumas pessoas que eu nunca teria pensado que eu estaria disposta a tolerar, sabe, gente? Eu não faço isso porque eu quero, eu não faço isso porque é divertido, eu não faço isso porque eu gosto, eu não faço isso porque elas merecem, eu faço isso porque eu amo Jesus e eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu passei 1 ano, não um dia ou 2 dias ou 2 semanas, eu passei 1 ano estudando, meditando e confessando que Deus me amava. 1 ano. E deixa-me te dizer uma coisa, se você não tem essa revelação, então você pode muito bem fazer uma pausa de todo o resto. Você não precisa estudar qualquer outra coisa e você precisa apenas estudar e se concentrar e ler tudo aquilo que cair em suas mãos sobre o quanto realmente Deus ama você. Ele nunca vai te desprezar, nunca vai desistir de você. Ele não está bravo com você toda vez que você comete um erro. Amém? Em Efésios 3, está bem aqui, eu vou achar. Ele diz que Cristo, através de sua fé. Veja, você tem que perceber que tudo que eu estou falando esta manhã vem através da fé.
Você não tem se você não acreditar. É por isso que começamos na quinta dizendo: ouse acreditar. Que Cristo, através da sua fé, habite, estabeleça-se, abunde, faça o seu lar permanente em seus corações e que possam ser profundamente enraizados no amor e fundamentados firmemente no amor. Que vocês possam ter o poder e ser fortes para aprender e compreender com todos os santos, pessoas dedicadas de Deus, a experiência desse amor. Podemos realmente experimentar o amor de Deus. E você pode aprender a reconhecer: isto é Deus me amando. Deus fez isso para mim. Isto é um piscar dos olhos de Deus. Isto é Deus me avisando que Ele me vê o tempo todo e que Ele me ama. E para mim, para ser honesta, eu apenas disse a Deus esta manhã, eu disse: eu vou trabalhar tão duro quanto você quiser, durante o tempo que você quiser, mas há uma coisa que eu absolutamente não posso viver sem. Eu tenho que ter a sua presença, eu tenho que vê-lo aparecer na minha vida hoje. Eu falo sério. Se eu não pudesse ter isso, então eu poderia muito bem apenas parar, porque esse é realmente o nosso alimento. E sabe, a maioria das coisas que me animam, embora eu ame que Deus faça grandes coisas para mim, são coisas pequenas. Pequenas coisas que podem até mesmo não se relacionarem com outras pessoas, elas podem até não entendê-las, mas alguma coisa que Ele sabe que é importante para mim. E não há nada que eu ame mais que saber que Deus está sempre cuidando de mim. Aliás, esta é a diferença entre relacionamento e religião. Religião apenas faz você lutar e tentar e falhar e, sob condenação, tentar fazer a coisa certa, tentar fazer. Mas relacionamento traz o amor para você. O amor sempre leva você a fazer a coisa certa por seu poder, sua graça e misericórdia. Amém? Experimente o amor de Deus. Algo que eu comecei a fazer há anos atrás e ainda faço. Isso é bom para você se você fizer. Eu comecei a manter um pequeno caderno de coisas que Deus fez por mim, sabe? Coisas pequenas, coisas grandes. E rapaz, eu te digo, às vezes quando você meio que perde a noção do que está acontecendo em sua vida, você começa a se sentir um pouco para baixo, com pena de você. Você pode pegar esse livro e você pode, olha, sim, eu me lembro, cara, eu me lembro disso, olha. Uau, sim, eu me lembro disso. Sabe, nós nos lembrarmos das coisas fortalece a sua fé. Quantos de vocês poderiam lembrar agora de alguma coisa, digamos algo grande que Deus fez por você? Ok. Quantos podem se lembrar de algo pequeno que Deus fez por você? Apenas uma coisinha. Aqui está um exemplo. Há uma menina sentada aqui na primeira fila nesta manhã, seu nome é Grace. Ontem, acidentalmente, após a conferência, nós acabamos nos encontrando na mesma cafeteria. Agora, veja, eu não acho que haja acidentes com Deus. Eu acho que Ele queria que ela fosse lá comigo porque significava muito para ela estar falando comigo. E então, quando me viu ali, ela ficou com lágrimas nos olhos. Ela disse: eu ouço você desde que eu tinha 12 anos de idade. E assim nós conversamos um minuto e ela foi para fora. Em seguida, sua mãe a trouxe de volta, que também está com ela aqui hoje, e ela disse: você tem que entender toda a história. Ela disse: quando ela tinha 12 anos de idade, ela tinha tanta ansiedade, tanto pânico, que ela foi hospitalizada. Nenhum medicamento a ajudou, nenhum aconselhamento ajudou, o programa de tratamento não ajudou. Foi pela televisão em que você começou a me ver, ou CDs, algo assim, não é? Ela começou a ver o programa na TV e começou a ajudá-la. Eu tenho certeza que uma das coisas que talvez ajudou você foi apenas o que eu estou falando hoje. Saber que você é amada e aceita incondicionalmente. Porque isso é que nos faz acabar em uma confusão como esta. Tentando ser algo que não sabemos como ser, para que possamos obter algo de alguém que talvez nunca vão nos dar. Vocês ouviram? Quem está cansado de tentar ser algo que você sabe que não pode ser, para obter algo de alguém que certamente nunca vai dar a você. E ainda que eles dessem a você porque você mereceu e os agradou o tempo inteiro, então você vai ter que continuar fazendo isso por toda a sua vida para continuar conseguindo isso. E assim, ela disse algo que realmente me abençoou. Ela disse:
Eu via você 3 vezes por dia. E ela disse: por 1 ano eu assistia 3 vezes por dia. E a palavra que você pregava se tornou meu soro intravenoso. Isso é legal, não é? E sua mãe disse que ela estava completamente curada pela palavra de Deus. E agora ela tem 18 anos e está em seu caminho para uma grande vida. Agora, Grace, eu sei que todos querem vê-la. Por favor, se levante, vire, não fique constrangida. Vejam como ela é tão linda. Bem, vejam. Então isso foi Deus, gente. Quer dizer, quais são as chances de nós 2 estarmos na mesma cafeteria? São quase nulas. Mas Deus fez isso para ela e Deus fez isso para mim, porque eu tenho de ouvir esse tipo de coisa para continuar o que estou fazendo. Amém? Eu comecei no ano passado orando pelo que eu chamo de dom da consciência. E aqui está o que eu oro. Deus, eu não quero perder você. Eu não quero que você esteja fazendo um monte de coisas marcantes na minha vida e eu pensando que é acidente ou nem mesmo entendendo realmente o que está acontecendo. Sabe, nós precisamos estar cientes do que Deus está fazendo e não ficar sem saber o que Deus está fazendo. Eu acredito que Deus está fazendo coisas para você o tempo todo e talvez você não tenha aprendido a prestar atenção a elas. Eu estava dizendo ao Senhor outro dia: Deus, por que você não faz o mesmo tipo de coisa que costumava fazer? Ele disse: Joyce, eu continuo fazendo. Você acabou se acostumando com isso? É por isso que mesmo quando eu estou nessas conferências, eu tenho feito milhares delas. Isso pode ser novidade para você. Mas eu venho fazendo isso por anos e anos. E eu, propositalmente, nós percebemos que a presença de Deus está aqui. Então, não estamos apenas aqui em um lugar hoje para ver a senhora da TV. A presença de Deus está aqui. Está neste lugar hoje. E se você sabe alguma coisa, só um pouco, sobre a atmosfera e como ela se parece quando está cheia de maldade e quando ela está cheia da presença de Deus, então você sabe que você está num lugar especial neste dia. Aqui está algo que vai realmente pegar você. Você é santo. Mike foi o único que concordou. Ok. Hebreus 10, verso 10. Porque aqui está o que pensamos. Se eu sou tão santo, por que eu acho assim tão profano? Quer saber? Eu vou dizer para você. Hebreus 10, 10. E de acordo com esta vontade de Deus, nós temos sido santificados. Nós não seremos, esperamos ser, nós temos sido. Vamos lá. Não deixe a sua mente na caverna. Nós temos sido santificados, consagrados e santificados pela oferta feita de uma vez por todas do corpo de Jesus Cristo. Não somos santificados pelo nosso próprio comportamento, nós somos santificados pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, se nós cremos nele. Mas você sabe, não é bom o suficiente apenas crer nele. Há muitas outras coisas em que nós precisamos acreditar. Precisamos crer que nós somos feitos certos com Deus. Precisamos crer que temos sido santificados. Nós precisamos crer que Deus nos ama, porque não recebemos qualquer coisa que Jesus fez por nós se não cremos nele pessoalmente. Fé passiva não vai funcionar. Ela não funciona para você porque a sua mãe crê, ou apenas porque a sua avó crê, ou seu amigo crê. Você precisa perguntar a si mesmo no que você crê. Você crê que mesmo em sua hora mais escura, que Deus ama você incondicionalmente e tem um bom plano para a sua vida? Você crê que
quando você age mal, que você ainda é a justiça de Deus em Cristo. E é quando você precisa crer, não em seus dias bonitos. Vocês estão me fazendo trabalhar muito duro hoje, viu? Hebreus 10:14. Por uma única oferta, eu amo isso, ele para sempre e completamente purificou e aperfeiçoou aqueles que são consagrados e santificados. Para sempre e completamente, para sempre e completamente, para sempre e completamente. Todos digam, eu tenho. E sabe, você tem poder. Mantenha sua cabeça erguida e coloque os ombros para trás e saia com convicção. Deus habita em você. Você é a casa de Deus. Bem, com certeza eu gostaria que fosse sexta-feira, não? Saia e viva a segunda. Viva a terça, viva a quarta, viva a quinta-feira. Não tem que ser sexta-feira para que você seja feliz. Eu com certeza serei feliz quando eu sair de férias. Por que não podemos ser felizes agora em vez de um outro tempo? Veja, eu acredito que Jesus nos oferece a capacidade de realmente desfrutar a vida comum de todos os dias, às vezes tão monótona e tão rotineira também. Lucas 10:19 está dizendo, eis aí dou a vocês. Não vou dar a vocês, eu já dei a vocês poder. Eu já dei a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões, e força física e mental e capacidade perante todo o poder que o inimigo possui, e nada de forma alguma irá prejudicar você. Eu dei a você, diga eu tenho. Agora, além disso, a Bíblia diz que somos justificados, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Então, eu vivo em 2 lugares. Meus pés estão nesta plataforma, mas espiritualmente estou sentada nos lugares celestiais com Cristo. Estou livre, perdoada, sábia. A paz de Deus é nossa através de Jesus Cristo e vai. Então, você nunca pode produzir algo que você não sabe que tem. Então, levei muito tempo no ponto número 1. Ok, agora. Bem, então, se eu sou tão santo e em tão boa forma, por que eu ajo tão mal? Bem, nós estamos num processo, e o que está em nós está sendo trabalhado para fora de nós. Assim como podem meu comportamento e minha conduta mudar. Em Zacarias há algumas escrituras que talvez você reconheça em parte, diz, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você está familiarizado com isso? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. E o que estava acontecendo lá era que eles estavam tentando terminar o templo. E eles já tinham chegado tão longe. E as coisas estavam meio que difíceis e bloqueadas. E eles estavam querendo terminar o templo. Como nós podemos terminar? E a palavra do Senhor veio não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, Deus vem e Ele faz essas coisas incríveis em nossas vidas. Livres, sentimos todas essas coisas boas. Então, vamos tão longe e nada está acontecendo, nada acontecendo. E assim, nós temos, como Abraão e Sara, nós temos um plano. Nós temos uma ideia brilhante. Bem, isto é o que eu preciso fazer. Agora, uma coisa é fazer alguma coisa porque você sente que o Espírito Santo está levando você a fazê-la. Mas se isso é o que eu vou fazer, nunca funcionará. Não funciona. Você apenas se desgasta no que a Bíblia chama de obras da carne. Amém? Um dos melhores exemplos que eu conheço é quando eu comecei a ouvir mensagens sobre o poder das palavras. Bem, eu estava convencida, para dizer no mínimo, porque
eu tinha realmente uma boca grande que trabalhava sempre, constantemente. Veja, quando você tem um dom em alguma coisa, isso também pode ser o seu maior defeito. Queridas, como eu posso falar? Amém? Então, quando eu, em primeiro lugar, comecei a ouvir essas mensagens sobre o poder das palavras, o poder da vida e da morte está na língua, eu estava sempre ouvindo: você não devia ter dito isso, não devia ter dito aquilo, não devia ter dito isso. Por que você disse isso? Portanto, eu via essas mensagens e eu pensava: é isso mesmo. Eu estou indo para casa agora e eu vou manter a minha boca fechada. Eu tinha meu plano de santidade, de bom comportamento. E então mas por que a carne está fora de equilíbrio o tempo todo? Eu não iria dizer nada. Por isso, então, muito em breve as pessoas estavam dizendo: qual é o problema? Então eu pensava: é isso, você não está feliz quando eu falo, você não está feliz quando eu não falo. Vamos lá. E a outra coisa que realmente eu não entendia, e isso eu acho que vai ajudá-lo, quanto mais silenciosa eu ficava de propósito, mais deprimida eu me sentia. E eu pensava: o que é isso? Eu estou tentando fazer o que eu acredito que Deus quer que eu faça. Por que me sinto assim tão deprimida? E isso foi o que Deus me disse: você calou a boca, mas nada mudou no seu interior. Veja, eu estava tentando me conformar por mim mesma, a imagem dele. Mas a Bíblia diz: não vos conformeis, mas sejais transformados pela total renovação da sua mente. Eu nunca poderia ser mudada se eu não deixasse Deus trabalhar comigo em mudar o que eu pensava. Nós somos mudados pela graça de Deus, não por nossas obras e esforços. Você diz: bem, qual é a minha parte? Eu tenho que fazer alguma coisa? Aqui vão 4 coisas. Acredite, ouse acreditar e diga: Deus está mudando a mim. Eu quero que Deus mude-me, eu pedi a Deus para mudar-me, eu quero ser o que Ele quer que eu seja, e eu acredito que Deus está trabalhando, e eu estou ficando melhor e melhor e melhor o tempo todo. Eu realmente acredito que Deus nos transforma a cada minutinho, pequenos degraus que nós realmente não vimos ou reconhecemos. É por isso que às vezes você tem que olhar para trás, em como você estava há 10 anos atrás, e em seguida dizer: uau, Deus realmente tem feito um trabalho. Por isso, primeiro, acredite. Segunda coisa, estude a palavra de Deus. Agora, eu não disse leia a Bíblia. Isso é legal, faça isso também, mas eu estou falando sobre o estudo da palavra de Deus. Mesmo que sejam 30 minutos por dia, mesmo que você comece com 15 minutos por dia, estude. Não entre na Bíblia por quantidade, olhe para a qualidade. Fique com ela até que você possa dizer: ok, eu aprendi alguma coisa hoje, eu vi algo que encorajou a mim. Não apenas passe por isso em grande velocidade e em seguida sinta-se orgulhoso de si mesmo porque leu 3 capítulos, se você não consegue lembrar-se de algo que leu. Amém? Entre no estudo bíblico, estude a palavra. É ótimo ouvir pregadores. Estou feliz por você assistir meu programa, por ter vindo a esta conferência hoje, mas eu quero que você realmente estude. E nós temos coisas para ajudar. E não ouse dizer: eu não consigo entender a Bíblia. Existem muitas traduções modernas da Bíblia para alguém dizer que não consegue entendê-la. Existem muitos outros livros e coisas para ajudá-lo no estudo. 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, porque continuamos a contemplar na palavra de Deus como em um espelho a glória do Senhor, estamos constantemente sendo transfigurados em sua própria imagem, em cada vez maior esplendor, de um grau de glória a outro. E assim como nós somos mudados ao olhar para a palavra de Deus. Nós vimos na palavra o que Jesus é, vemos nela o que nós somos, nós dizemos: Deus, eu quero que isso mude, você vai ajudar-me, você vai trabalhar em mim, e então Deus vai trabalhar. Amém? Agora,
Deus tem algumas ferramentas que Ele usa, das quais não gostamos muito, né, gente? Ó Deus, ajuda-me a amar a todo mundo. Ajuda-me, Senhor, a amar até aquele que não é amável. Você acha que isso vai acontecer em seguida com Deus apenas rodeando você com pessoas adoráveis? Se você quiser aprender a amar o não amável, então você vai ter que estar com pessoas detestáveis. Vamos lá. Oh Deus, ajuda-me a ser paciente. Você acabou de pedir um problema? Amém? E assim, por diante. Entende? Tiago, capítulo 1, verso 21. Eu amo esta escritura. Tiago 1, 21. Então livre-se de toda a impureza, do crescimento desenfreado da impiedade, em um humilde, suave e modesto espírito. E então receba e acolha a palavra que foi implantada e enraizada em seus corações, que contém o poder de salvar a sua alma. Isso não significa o poder de nascer de novo. Você já nasceu de novo, seu espírito está pronto, querida, você entendeu? É a nossa alma que precisa ser salva agora. Minha mente, minha vontade, minhas emoções. Deus está fazendo o seu caminho para fora do nosso espírito por meio de nossa alma e finalmente através do nosso corpo, onde o mundo pode obter algum benefício com o que Cristo está fazendo em nossa vida. Aproxime-se da palavra respeitosamente, com o espírito humilde. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Mike Penny Sheffield. Penny tem ouvido meus ensinos por mais de 30 anos, 32 ou 33 anos. E então, isso é muito tempo para ouvir alguém. E ela senta-se aqui, ela toma notas, ela fica animada, ela age como se ela nunca tivesse ouvido isso antes. E ela diz, eu sempre ouço algo novo, Joyce. Eu sempre ouço alguma coisa nova. E uma das coisas que eu realmente aprecio nela é que o que ela ouve, ela vai tentar colocar em prática em sua vida. Veja, nós temos que superar isso de uma reunião apenas. Irmos apenas por ir à reunião. Sabe, você está desperdiçando seu tempo vindo se você não pretende ir para casa e praticar. Veja, o negócio é o seguinte, você pode ter descoberto este fim de semana que você tem alguns problemas que não sabia quando entrou aqui. Mas agora adivinhe, agora você é responsável. Temos um tipo de graça quando somos ignorantes. Mas quando você está experiente, isso não significa que você tem que ir para casa e mudar a si mesmo, mas significa ir para casa e levar Deus a sério. Olha, agora realmente estou convicta neste fim de semana sobre esta área na minha vida e eu não quero ficar desse jeito mais. Eu fui até lá para um propósito, eu quero mudar, eu quero crescer. Então, eu acredito que você possa mudar, vou estudar sua palavra nesta área. Se você tem um temperamento ruim, você não precisa estudar prosperidade. Olá? Se você tem a boca grande, não precisa estudar promoção. Tome a palavra como remédio. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu não coloco Band-Aid nela. Isso é o que alguns cristãos fazem. É como se eles fossem apenas um pesadelo em casa e eles vão para alguma reunião sobre, não sei, alguma coisa sobre o final dos tempos, sei lá. Bem, isso é bom ser bem informado, mas sabe o quê? Cara, será que você tem que se preocupar tanto sobre se realmente vai ser antes ou depois da tribulação, se haverá um arrebatamento ou não haverá? Sabe, as pessoas me perguntam, Joyce, o que você acha? Eu acho que todos nós devemos estar prontos todos os dias no caso dele voltar. Às vezes, honestamente, eu acho que nós estamos tão preocupados sobre quando isso vai acontecer, então estamos planejando ficar prontos somente uma semana antes que aconteça. Ele pode vir agora no que me diz respeito. Eu estou pronta agora quanto eu estarei daqui a 20 anos. Porque a única maneira de eu ir é Jesus.
Estude coisas de que você precisa. Estude o amor. Estude o fruto do Espírito. Você devia me ver tentando vender um kit de ensino sobre orgulho. Ninguém quer comprá-lo. E as pessoas precisam, mas elas não querem comprá-lo porque elas são muito orgulhosas, pensando que alguém poderá vê-las comprando isso. E pensam que elas precisam. Ok. O tempo com Deus. Temos que ter tempo com Deus. Tempo com Deus. Passe tempo com Deus. Coloque Deus em primeiro e programe o resto da sua vida em torno dele. Comece com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, mas vá a algum lugar, fique sozinho. Pegue um bom livro, pegue a Bíblia. Não tenha nada exceto você e Deus, mas passe tempo com Deus. Porque aqui é o ponto de partida. Não importa o que alguém ensine a você, é Ele que vai pegar tudo isso e fazer o trabalho em sua vida. Então aprenda a seguir a liderança do Espírito Santo. Você diz, Joyce, o que acontece com a disciplina, autocontrole, fazer escolhas certas, fazer o que é certo, sentindo vontade ou não? Bem, é tudo parte disso também. Veja, o que eu gosto sobre isso é toda essa coisa de restauração, um monte de peças. A parte que só Deus pode fazer, a parte que Ele espera que você faça. E então há também a sua graça, eu não posso fazer nada sem ela. Mas agora aqui está uma escritura que apenas faz você querer gritar. Em Colossenses 3:5. Isso pode não ser uma boa escritura na despedida, mas vou falar assim mesmo. Assim, mate, amorteça, prive de poder o mau desejo escondido em seus membros. Esses impulsos animais e tudo que é carnal em você. E assim, vai. Basicamente ele diz, mate a carne. Você diz, espera um minuto, eu gosto mais dessa parte da graça. Eu gosto da parte sobre Deus fazer tudo isso por mim. Eu gosto dessa parte de crer, tudo bem, mas essa coisa de matar, eu não gosto disso. O que significa? Ok, bem, isso não significa que você pega um porrete e tenta matar a si mesmo? Aqui está a melhor maneira de matar uma coisa, não alimentá-la. Sabe o que acontece se você não alimentá-la? Ela morrerá. Sempre que você estiver acostumado a alguma coisa, se é autopiedade, ou raciocínio, ou medo, ou preocupação, quando você começar a não se entregar a isto, você vai SOFRER. Pensei que você podia lidar com isso melhor se eu soletrasse. Mas no caso de você não ter entendido, é sofrer. Ninguém quer sofrer, mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai ter que ficar desconfortável por vezes, por algum tempo. Tudo bem, eu vou falar para esse povo aqui. Você vai ter que ficar desconfortável por vezes, por um tempo, mas não é eterno. Mas você vai ter que ficar desconfortável por vezes, por algum tempo. E você vai ter que deixar que a sua carne tenha um ataque. Mas apenas diga à sua carne, eu não vou alimentar você. Aconteceu comigo quando eu soube que eu tinha que parar de fumar cigarros. Eu comecei a fumar quando eu tinha 9 anos de idade e eu fumei. E quando eu comecei a ensinar a Bíblia e a me esconder das pessoas fumando meus cigarros, eu pensei que talvez precisasse mudar. Não que o tabagismo seja pior do que um monte de outras coisas. De fato, a Bíblia diz muito mais sobre não comer demais do que fazer um monte de coisas que nós consideramos tão importantes. Bem, eu queria ter mais uma hora com vocês, gente, eu queria. E agora ouça. Agora, sabe o quê? Fico zangada quando algumas pessoas ficam tranquilas e eu tenho que sofrer. Dave queria parar de fumar. Nós dois fumávamos. Ele disse, bem sabe, eu apenas vou fumar até que Deus me tire o desejo, sabe?
Levantou-se no dia seguinte e disse: eu não quero fumar mais. Mas comigo não, querida, eu tenho que sofrer. Então veja, nem todo mundo acontece do mesmo jeito. Bem, porque eu não podia ter um avanço como esse? Por que você não me deu um milagre? Bem, sinceramente, embora eu não soubesse, agora eu sei, eu realmente acredito que Deus me levou pelo caminho mais longo e duro, por vezes, apenas para que eu possa pessoalmente entender o que você está passando. Eu seja capaz de ministrar a você de uma forma que realmente faça sentido para você. Eu estava muito desconfortável. Nos primeiros dias foi terrível para mim. Uma semana depois ficou um pouco melhor. Após 2 semanas ficou um pouco melhor. Após 30 dias, eu não tinha mais nenhum problema com o tabagismo. Fiquei desconfortável por um tempo, mas agora estou livre há 40 anos. Então, você pode se libertar de qualquer coisa. Se você estiver disposto a acreditar, estudar, investir tempo com Deus, seguir a liderança do Espírito Santo e estiver disposto, se Deus o levar pelo caminho mais longo e difícil, a deixar sua carne ir em frente e não ficar confortável por um tempo, porque certamente você vai sair do outro lado confortável. Amém? Bem, o amor incondicional de Deus por nós definitivamente vai mudar as nossas vidas. E Ele também nos dá o desejo de disciplinar a nós mesmos e tomar decisões corretas de acordo com a palavra de Deus. Todos nós precisamos mudar, mas às vezes é muito difícil passar pela mudança.